tudo bem? Galera, eu tô aqui para falar com vocês no nosso terceiro vídeo sobre natureza e cultura, ok? Então assim, gente, só para explicar aqui sobre o primeiro e o segundo vídeo, eu usei um exemplo em relação ao homem em relação ao cachorro, né? Um exemplo simples, bobinho, do cotidiano de vocês, a questão do namoro, né? Enfim, do ficar, enfim, né? Então, o que eu quis fazer aí foi aproximar você na compreensão de que as ações do homem têm uma finalidade. Isso quer dizer o quê? O homem pensa antes de agir, pelo menos na maioria das vezes, né? O homem vai pensar no objetivo dele, no que ele quer, seja casamento, seja somente prazer. O homem vai pensar e vai montar uma estratégia para chegar lá, se vestindo bem, ficando cheirosinho, legalzinho, levando para jantar e tudo. Ou a menina do mesmo jeito, ficando bonitinha, com uma roupinha legal e tal, com cabelo legal, maquiagem e tudo. Ou seja, o homem, né, o humano, ele pensa antes de agir em relação ao querer dele, em relação aos interesses dele. O cachorro, não. O cachorro, a ação dele é mais involuntária, ou seja, não tem essa finalidade, não tem esse direcionamento ao objetivo tão pensado como o homem faz, né? O cão, o gato, enfim, os animais, eles agem por impulso, eles agem por impulso instintivo, ok? Dito isso, vamos lá. Gente, nós temos aqui o mundo humano, e falou de mundo humano, gente, nós temos que falar disso aqui, ó, a razão, que no grego nós temos até o logos, né? A razão, nós temos que falar da razão. O grande diferencial humano, gente, é a razão. Vai fazer com que nós possamos analisar uma coisa de diversas formas, de diversos meios, né? De diversas metodologias, enfim. Então perceba que a razão faz com que a gente pense a nós mesmos, nesse momento em ato aqui, como também faz com que a gente pense o depois, né? O passado, o presente e o futuro, faz com que a gente pense as nossas atitudes, critique a nós mesmos, né? Ou elogie também. Faz com que a gente consiga olhar para uma mesma coisa e analisar a matéria daquela coisa, a substância, né, daquela coisa, analisar o formato daquela coisa, quem fez aquela coisa, né? E o objetivo daquela coisa. E mesmo quando a gente identifica todos esses pontos, substância, matéria, objetivo, o impulso que fez aquilo dali, né? Enfim, mesmo que a gente identifica, outra pessoa pode aparecer com uma outra tese, uma antítese, né? E questionar a nossa tese, né? Então perceba que a razão, ela nos possibilita tudo isso, né? A pensar de formas múltiplas, não é? Aí o que acontece? Nós temos a razão, nós temos a aculturação, símbolo, linguagem e inteligência, ok? Você me pergunta, pô, mas a inteligência não é a mesma coisa que a razão? Bem, você vai entender aqui que não é bem assim. A inteligência, ela está mais associada à função operacional do homem, por exemplo, né? Quando eu sou inteligente, eu não preciso ter razão para mim ter uma inteligência. Por exemplo, temos animais inteligentíssimos. Temos animais muito inteligentes, mas eles não têm uma razão propriamente como o homem tem. Bem, gente, inteligente quer dizer a pessoa, o animal, hábil a uma coisa, né? Que domina algo, né? Então, assim, quando nós olhamos o ser humano com inteligência, quer dizer que ele consegue desenvolver e quebrar situações, romper com situações, resolver problemas, enfim, porque faz parte daquilo essencial do homem, que vem da razão humana. Quando nós falamos que o animal ele é inteligente, nós entramos num complexo aí, numa situação complexa, porque a gente acaba avaliando aquilo que o animal faz de inteligente a partir do nosso referencial de inteligência, não é? E aquilo dali para o animal pode simplesmente ser uma resposta a um reflexo, a um estímulo, né? Por exemplo, a gente olha um cão adestrado e a gente, nossa, como ele é inteligente. Será que ele é inteligente ou ele foi condicionado a ser daquela forma, a fazer aquilo dali, né? Ele foi trabalhado para ser aquele tipo de cão, aquele tipo de cachorro, né? Aquele tipo de gato, não é? Então perceba que a inteligência, ela é muito flutuante na questão dos significados, ok? Então assim, nós temos aqui, queridos, ó, a aculturação. A aculturação para o ser humano é quando o ser humano ele começa a analisar o ambiente onde ele vive, as pessoas que estão com ele. E eu não estou falando do ser humano adulto, não, estou falando de criança mesmo. Ele começa a captar, né? Ele começa a analisar e ele começa a sugar aquilo dali que existe ao redor. Então a criança, ela começa a ir absorvendo isso, ó. Ela vai absorvendo todas essas situações e relações que vão acontecendo no ambiente em que ela vive, né? E aí o símbolo.
Quando ela começa a absorver isso, ela escuta o latido do cachorro. Ela não sabe dizer cachorro, mas ela sabe dizer au au, repetindo aquilo que o cachorro está fazendo, tentando repetir, né? Quando ela não sabe falar o nome papai, mas ela fala pá, né? Papá. Ou seja, ela começa a simbolizar o mundo em que ela vivencia, o mundo que ela vive. Outra coisinha também que a gente pode identificar aqui é quando você aponta para o pai da criança e assim, quem é esse daqui? Ela não vai saber dizer o nome dele, ela não vai saber dizer nada a fundo naquele momento, mas ela vai dizer assim, papá, entendeu? Ou mamã, né? Enfim, então perceba que ela consegue simbolizar. Minha filha, por exemplo, quando pega esse pincel aqui, né? Aliás, ela fazia isso, né? A mais velha, quando ela não sabia dizer o nome pincel, ela simplesmente dizia céu, pá, céu, céu. Ou seja, ela queria o pincel, né? Hoje ela já diz pincel, enfim, mas quando ela estava aculturando, ou seja, o início dessa absorção cultural, ela dizia isso, não é? Então perceba, gente, que a aculturação, viu, também não vai só quando nós somos crianças, não. Ele existe durante a nossa vida inteira, nós vamos aculturando, nós vamos aprendendo. Principalmente quando a gente está em outro local, uma outra cidade, um outro estado, um outro país, nós vamos absorver muito daquele local ali que nós estamos vivendo, certo? Linguagem. Depois dessa aculturação, gente, nós vamos montando, construindo simbolicamente aquilo que nós queremos, que nós achamos. E isso faz parte da cultura, né? Por exemplo, o ABCD, 1, 2, 3, 4, 5 ali, ó, né? São símbolos, né? E esses símbolos aí, gente, eles vão vir de onde? Eles vão vir de toda uma estrutura histórica, sociológica, cultural, né? Que traz pra gente a possibilidade de simbolizar aquilo que nós sentimos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós precisamos, né? Então nós temos aqui a linguagem, a formulação de frases, textos, né? A nomeação de coisas, de objetos, de seres, né? Então, assim, é aquilo que o Platão fala. Nós olhamos as coisas e a gente só faz recordar as formas perfeitas daquelas coisas, né? Então, a nossa razão racionaliza as coisas, ok? Só um minutinho, só um minutinho. E olha que doido em relação à aculturação, né? E à linguagem. Tá aqui o Chico, vocês já devem estar conhecendo o Chico demais, né? Tá aqui. Eu digo que isso aqui é uma caveira. Uma outra pessoa vai dizer, não, mas isso aqui é só uma pedra. Uma outra pessoa vai dizer que isso não é uma caveira, não é uma pedra, isso aqui é uma obra de arte. Um outro indivíduo vai dizer que isso é besteira. Entendeu? Então, assim, olha que louco a capacidade de simbolismo que nós temos de fazer isso com as coisas, de simbolizar as coisas. Está aqui, ó. Partindo de onde? Da nossa inteligência, do nosso pegar ali, da nossa metodologia operacional, vamos dizer assim, que é a nossa inteligência, de analisar as coisas, codificar as coisas, e aí usar da razão, do racionalizar, do raciocinar sobre as coisas, né? Então, assim, nós na linguagem pegamos esses objetos e a gente coloca em questão, a gente analisa, a gente observa, né? E a gente questiona se isso daqui é ou não a coisa. E melhor, depois, mesmo dizendo que uma coisa é, a gente vai estudar isso aqui mais a fundo, a gente vai ver que aquilo que nós achávamos que era, não é. E aí entra a questão da ciência, entra a questão de deixar de lado o achismo e entrar para o aprofundamento do conhecimento sobre as coisas, ok? Só um minutinho, só um minutinho. Então, gente, nós temos aqui, ó, a Beatriz e o Robert Gardner, de 1960, essa pesquisa deles, que é o que? Eles tentaram fazer com que chimpanzés aprendessem de 100 a 200 palavras, certo? Só que eles, antes de fazer isso, eles observaram que a questão da fala, para eles, seria meio que impossível, porque a laringe e a faringe deles não favorece para a fala, segundo eles, tá? Aí o que acontece? Eles ensinaram a linguagem de sinais e uma chimpanzé, me fugiu o nome agora dessa chimpanzé, né, dessa pesquisa, ela conseguiu formular frases com sujeitos e predicados, certo? E conseguiu formular frases assim ao ponto de eu quero água, e eles traziam a água e tudo. Ela conseguia fazer isso, né? Ela conseguia fazer frases simples, né? Ela conseguiu na linguagem de sinais, certo? Então isso é muito interessante, né? Começou a ter esse desenvolvimento. Só abrindo um parênteses aqui, agora existe uma diferença disso para o que o Theodor Adorno, esse garotão aqui, ó, né? Theodor Adorno, gente, ele é um filósofo da escola de Frankfurt. Ele trabalha sobre a questão da ideologia, a questão da política, principalmente a questão da cultura de massa, da indústria cultural, certo? E uma das coisas que ele fala é que o animal, ele não consegue fabricar o conceito. Aí é que tá. Olha o confronto aqui, ó. Aí é que tá. O Adorno diz isso aqui do conceito, ó. Já esses garotões aqui, ó, tanto a Beatriz como o Robert, ele vai dizer que o chimpanzé consegue formular frases.
Aí nós entramos naquilo que eu trouxe o Chico para vocês aqui. Eu posso até formular frases, mas será que eu, como chimpanzé... Aliás, será que o chimpanzé tem a compreensão do eu? Será que o chimpanzé consegue analisar o antes, o agora e o depois? Entendeu? Será que ele consegue formular uma conceituação? O Adorno diz que o animal é um mundo sem conceito. Frase do Adorno. O animal é um mundo sem conceito. Isso quer dizer o quê? Que o animal pode até repetir, mas ele não consegue formular uma conceituação, uma teoria, uma tese, uma antítese, né? Uma síntese. Ele não consegue. Então o que acontece? Nós temos o Adorno aqui, que ele vai dizer que o ser humano consegue a recognição, o ser humano consegue analisar as situações e diferenciar uma coisa da outra, ele consegue observar a estrutura de uma coisa e de outra, a substância, quem fez aquela coisa, o objetivo daquela coisa, ou seja, a finalidade. O ser humano consegue agir de forma voluntária, ou seja, pensar antes de agir, ele consegue direcionar a ação dele para algo que ele pensou sobre aquilo, entendeu? E isso faz parte da construção cultural, tá? Aí nós temos aqui, o Adorno fala nessa questão da construção do conceito, o eu. O eu. O chimpanzé, como eu disse agora, ali na Beatriz, né, e no Robert, pode até formular uma frase, várias frases, mas será que ele consegue formular o eu? Que aí vem das grandes questões filosóficas. Quem sou eu? Eu vim de onde? Para onde eu vou? Né? Então perceba que esses questionamentos, o chimpanzé, o cachorro consegue fazer? Não consegue, cara. O cachorro pode até bater com a patinha ali, ou com o focinho, né? Num botão, e aí, olha aí, desce água gelada no copo. Aí o cachorro pega aqui o copo com a boca mesmo e traz. Legal. O chimpanzé vai lá e diz, eu quero água, né? Em sinais. Eu não gosto de você, em sinais. Mas será que ele sabe o que é o não gostar? Será que ele sabe o que é o não? Né? Será que o cachorro sabe o processo daquela água descendo ali? Será que o cachorro entende que aquilo dali é água, que aquilo dali é um copo? Né? Então, essas questões aí que nós, no desenvolvimento do eu, os animais não vão ter, cara. Né? Eu gosto muito de usar esse exemplo aqui das baleias, né? Das orcas. Os homens tentam condicionar aqueles belos animais às suas práticas, né, de entretenimento, e aqueles animais acabam se rebelando uma hora ou outra, né, atacando o cuidador ali, né, o veterinário, enfim, acaba atacando aquelas pessoas. Por quê? Porque a baleia não compreende, aliás, a orca não compreende a situação dela ali, o momento dela ali, o que ela está fazendo ali. Ela, em ato ali, ela não consegue. Né? Aí nós temos aqui, gente, o Adorno vai fazer isso aqui, comparação entre a recognição e a compulsão. A recognição, gente, é nós fazemos isso. Nós agimos pensando na situação. Nós agimos raciocinando sobre as situações, seja para o bem ou para o mal, ok? Os animais não. Os animais se movimentam muito pelo estímulo e principalmente pelo instinto, né, que esses animais têm em cada situação, em cada momento. O ser humano também tem instinto? Também tem. Né? Por exemplo, quando você vê um portão caindo em cima do seu filho, você é uma mãe, né? A mãe, coitada, não tem força suficiente para levantar um botijão de gás, mas quando ela vê um filho passando um apuro, meu irmão, vem uma força de dentro dela que ela levanta aquele portão que pesa ali uns 300, 400 quilos, ela levanta aquele portão e tira a criança de baixo. Você deve estar dizendo, né, esse professor é doido. Isso já aconteceu, gente. Tá? Pesquise aí na internet que você vai encontrar essa história dessa mãe que tirou um filho debaixo de um portão. Ou seja, agiu ali no reflexo ali, instintivo, tirando a criança debaixo daquele apuro, daquela situação. Né? Então isso acontece também com o ser humano. Então assim, os animais são movimentados muito pelo impulso, pelo instinto. Né? Por mais que eles sejam muito treinados, condicionados, mas sempre o instinto vai estar ali. Por isso que eu estava vendo o Richard Rasmussen, acho que é isso, ele dizendo que é legal ter um animal selvagem em casa, mas tem que ter um cuidado redobrado, porque é um animal selvagem. Entendeu? Tem até o caso de um cara na Rússia que ele tem um lobo. Ele pegou um lobo, filhotinho, e levou para cuidar. Ele disse que chegou uma época que o lobo quis morder ele, rosnando com ele e tudo. O que ele fez? Tacou uma mordida na orelha do lobo. O lobo nunca mais, né, fez qualquer coisa contra ele. Ou seja, porque o lobo entendeu instintivamente quem é que manda na casa.
né? É um animal selvagem. Por mais que você tenha uns cães junto com o lobo vai agir como um lobo, entendeu? Então, nós temos aqui, ó, cultura. Então, gente, chegamos aqui no final da nossa aula, ok? A questão da cultura, certo? Vou dar uma pausa aqui para me colocar a cultura de uma forma um pouco maior aqui nesse quadro, tá? Então vamos lá. E aí, gente, tudo bem? Galera, tô aqui para falar do nosso objetivo de aula, que é a cultura, ok? Meu irmão, que diabos é isso de tanto risco é isso, ok, turma? Então, a cultura é todo esse conglomerado de heranças, né, históricas, da questão das transformações em que os homens vão adentrar, né, que vão se desenvolvendo, né, com o tempo, nas construções sociais, científicas, espirituais, a arte, as expressões, o expressar, né, do seu cotidiano, da sua realidade. Nós vamos ter aqui o patrimônio, a identidade, a memória, que fazem parte do fator cultural. Por isso que é importante nós valorizarmos as nossas raízes culturais, que fazem com que seja identificada a nossa identidade, que seja trabalhada a nossa identidade, ok? Então, assim, temos os valores, né? Esses valores materiais e espirituais. Nós temos também os valores sociais, né? Das relações humanas, do respeito ao outro, que vai entrar dentro da questão da ética, pleonasmo, mas tudo bem, que vai entrar, né, na questão da ética, da moral, ok? Nós vamos ter aí a questão dos materiais, os recursos, as obras, né, os monumentos, a arquitetura, as casas, né, enfim, você vai ver, né, vários exemplos materiais, né, da arte, da cultura, né, de um povo, né, ou de povos mesclados, ok? Gente, aí nós temos aqui os valores, né, que são sociais. Quais são os valores sociais? As nossas relações humanas, o respeito ao outro, né, as nossas ações éticas, as nossas ações morais, né, as nossas construções como indivíduo moral, né, aprendendo as regras, aprendendo a como tratar o outro, né, como se relacionar com o outro. E aí, gente, nós temos aqui os valores científicos, a ciência, que faz com que o homem evolua, né? Lógico, partindo de um princípio filosófico do porquê, do questionado, interrogação bem grande, ok? Mas, querendo ou não, são os valores científicos que transformam aí, né, a nossa realidade na medicina, na arquitetura, na energia, enfim, né? E nós temos aqui os valores espirituais. Quantos povos começaram com vários deuses e hoje clamam, hoje oram para um Deus só? E quantos povos estão resgatando os seus valores culturais antigos, espirituais, né? E estão trazendo aqueles deuses antigos novamente. Então perceba que temos essa configuração espiritual de deuses, mas também nós temos culturas que a espiritualidade é a conexão com a natureza. A espiritualidade é a interpretação que o indivíduo vai ter da natureza, o uso fruto, né, da natureza, enfim, a conexão energética do homem, né, com essa natureza. Nós vamos encontrar isso também nas culturas. Então perceba que a cultura, gente, é todo esse princípio universal em que faz com que o homem seja esse homem da construção, da transformação e da coletividade, né, fazendo com que a gente entenda de forma metodológica, de forma pela linguagem, simbólica, pelas conexões de parentesco também, querendo ou não, pelas conexões de herança, pelas conexões de patrimônio, de pertencimento a um local, uma situação, de reconhecimento também, de fazer parte daquele meio, de fazer parte daquelas lutas. Cultura também, eu esqueci, devia ter botado aqui lutas também, não é? Então perceba que a cultura faz todo esse universo, né, humano ser reconhecido como uma construção, como um ambiente natural do homem, ok? Então é isso, gente. Falou e até depois.